Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa última aula de... Esse assunto é bem interessante. Estática e hidrostática também é fácil. Opa, desculpa. Também é fácil, eu sei que vocês vão gostar, tá bom? A estática. A estática vai ser a parte da mecânica que estuda os corpos em equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser estático, né, tá em repouso, ou dinâmico, que é do movimento retilíneo uniforme, que a gente já viu na nossa primeira aula de física, tá? Equilíbrio de um ponto material. Um ponto material ele vai estar em equilíbrio quando a resultante das forças que atuarem nele for igual a zero. Por exemplo, se a gente considerar esse bloco aqui em cima, tá? Ele está em repouso, está em equilíbrio estático. Então, a gente tem que considerar que F1, que é essa força aqui, é igual a F2 e que N vai ser igual a P. Se elas forem iguais, então a gente vai estar em equilíbrio, porque a resultante, né, a soma das forças, vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque os sentidos são opostos. Então, se os sentidos são opostos, uma força está positiva e outra vai estar negativa. Então, a soma entre elas vai dar o quê? Zero. A resultante dessas forças vai ser zero. Por exemplo, a gente considera que se a gente está puxando para cima, a gente tem uma força positiva. Se a gente está puxando para baixo, a gente teria uma força aí com sinal negativo, sentido oposto àquela que está puxando para cima. Então, vamos supor se a que está para cima é 5 e a que está para baixo é menos 5. 5 mais menos 5 é a mesma coisa que 5 menos 5, que vai ser o quê? Zero. E a hidrostática, a gente falou da estática, né? E a hidrostática vai ser o ramo da física que vai estudar a força exercida por líquidos em repouso. Esse nome faz referência ao primeiro fluido que a gente estuda na nossa vida, que é a água. A água não é fluido, o único fluido que existe no mundo. Só que quando a gente começou a estudar, se falava muito da água. Então, a gente manteve o nome. A gente não, né? Os estudiosos mantiveram o nome de hidrostática para o estudo dos fluidos dos líquidos também em repouso, tá? Fluido vai ser uma substância que pode escoar facilmente, não tem forma própria e tem a capacidade de mudar de forma ao ser submetida à ação e pequenas forças. A gente pode falar de fluido tanto para líquidos quanto para gases, tá? E quando a gente estuda hidrostática, a gente tem que falar também de densidade e de pressão. Se a gente está falando de gás, a gente está falando de pressão. Se está falando de líquido, a gente fala de densidade, tá bom? Por exemplo, a margarina, ela não é nem líquida, nem é um gás, mas ela também é um fluido, tá? O gás de cozinha é um fluido, a água é um fluido que a gente bebe, tá? Nosso sangue é fluido. Então, a gente tem que ter cuidado para não pensar que fluido está se referindo só a líquido, né? Só a água. Gás também é fluido. E essa coisa de líquido mudar de forma é interessante porque quando a gente coloca água num copo, a água vai tomar a forma daquele copo. Mas se a gente coloca a água numa garrafa, ela já vai tomar a forma da garrafa. E assim sucessivamente, tá bom? Quando a gente coloca na forminha de gelo, dentre outros exemplos. Vamos falar então agora de densidade. Ou a gente também pode chamar de massa específica de um corpo, que é a relação entre a massa e o volume dele. Ou seja, a densidade vai dizer para nós se a substância que é feita aquele corpo vai ser mais ou menos compacta. Os corpos, por exemplo, que eles possuem muita massa, num volume pequeno, que, por exemplo, é o ouro e a platina, vão ter uma densidade muito grande. Já os corpos que têm uma massa pequena e um volume muito grande, por exemplo, o isopor, eles vão ter uma densidade pequena. A unidade que a gente usa para densidade é grama por centímetro cúbico, tá? A densidade mais conhecida é a da água, que tem 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, 1 centímetro cúbico de água vai pesar 1 grama. Vai ter a massa, né, de 1 grama. Apesar dessa unidade ser mais usada, a gente também tem densidade em quilograma por metro cúbico. Então, a gente pode ver
essas duas unidades sendo usadas. Ou grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico vai ser a nossa unidade de medida de densidade. Beleza? Dos fluidos, tá? Agora a gente vai para um exemplo, ó. Qual a densidade de certo óleo? Sabendo que 3,5 litros desse óleo possuem uma massa de 2,8 quilos. Sempre que a gente vê quilo, a gente sabe que está se referindo à massa, quilogramas, tá? E sempre que a gente vê litro, centímetro cúbico, metro cúbico, a gente sabe que está se referindo a volume, tá? Então, quando a gente vê qual é a fórmula da densidade? Tá aqui, ó. D é igual a massa M sobre V, que é volume, é a nossa fórmula. Densidade é igual a massa sobre volume. Se a gente viu na questão, quem é a massa? Ele mesmo diz, ó, possui uma massa de 2,8 quilos. Então, a gente coloca aqui na parte de cima, no nosso numerador, na nossa fração, que é 2,8. E 3,5 litros, a gente já sabe que é o nosso volume. Então, a gente só efetua a divisão. 2,8 dividido por 3,5, aqui, é igual a 0,8 o quê? Olha, quilos por litro. A professora, mas a senhora acabou de falar que a mais usual é quilo por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. É a mais usual. Mas litro também é medida de volume, tá? Então, a gente pode usar quilograma por litro, sim. A gente tem que ficar atento qual é as medidas que a gente está usando, as grandezas que a gente está utilizando. Nesse caso, a gente usou quilo para massa e litro para volume. Então, a nossa resposta vai ter que ser o quê? Em quilograma por litro. Por quê? Quilograma, porque a massa está em cima, barrinha litro, porque o litro vai estar embaixo. Se esse 3,5 fosse centímetro cúbico, a gente ia fazer o quê? Quilograma por centímetro cúbico. Se fosse metro cúbico, seria quilograma por metro cúbico. Nesse caso, é litro. Então, a gente vai colocar o litro embaixo, porque é a nossa medida de volume, beleza? Tranquilo, eu sei que vocês vão tirar de letra. Tá muito fácil essa parte de física. E o que é, então, a pressão? Já falamos de densidade, já falamos aí de equilíbrio, né? De repouso. Falamos de... Estamos estudando agora hidrostática. E a gente já viu a densidade, falta a gente ver quem? A pressão. O que seria, então, a pressão? É a relação entre a força aplicada sobre um corpo e a sua área, né? Na área qual ela atua. Então, a nossa fórmula vai ser o quê? Força sobre área, porque é uma relação. Sempre que a gente está falando assim de relação, a gente está falando de razão, a gente vai ter uma divisão, vai ter uma fração, tá bom? Então, a nossa fórmula vai ser o quê? Força aplicada sobre área. É igual ao quê? A pressão. Quando a gente fala de pressão, a gente vai usar o quê? Newton por metro quadrado. Vai ser a nossa grandeza. Por quê? A força, ela é medida em newtons. E a área a gente mede em metros cúbicos. Então, ficou, por convenção, que a pressão seria medida em newton por metro cúbico. Newton, novamente, está em cima, né? A força está em cima. E metro cúbico, que é a área, está na parte de baixo. A gente chama essa medida de Newton por metro cúbico de Pascal, em homenagem a Blaise, não sei se é Blaise ou Blaise Pascal, que foi um físico francês que estudou o funcionamento de uma prensa hidráulica. Então, em homenagem a ele, ficou definido que essa unidade de Newton por metro cúbico seria chamada de Pascal. Então, por convenção, a gente utiliza essa medida de Pascal para a gente falar de pressão. Então, você pode botar assim que, por exemplo, o resultado deu X deu 50 newtons por metro cúbico, ou você pode falar que o resultado deu 50 Pascal, tá? A gente utiliza por convenção Pascal, então provavelmente na prova vai estar escrito Pascal, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a questão 44 da nossa apostila. Calcule a pressão sofrida por um objeto no qual foi aplicada uma força de 560 newton em uma área de 7 metros quadrados. Então, a gente vai colocar a nossa fórmula, que é o quê? Pressão é igual a força sobre área, né? Força sobre área. E a gente tem o quê? Uma força de 560 newton. Então, nosso 560 vai ficar em cima. Em uma área de 7 metros quadrados. Então, a área fica embaixo. Então, a gente tem 560 dividido por 7, que vai dar 80.
80 pascal ou 80 newton por metro cúbico, tá bom? Metro quadrado, tá? Mas por convenção a gente utiliza sempre pascal. A resposta, então, da questão 44 é a letra A. Tá bom? Aqui eu fiz também a questão 42, porque eu sou uma professora muito gente boa. Ó, o etanol tem a densidade de 0,789 gramas por centímetro cúbico. Que volume deve ser medido numa proveta graduada para a gente ter 19,8 quilos de etanol? Ó, ele já deu a densidade para a gente e deu a massa. Então, a gente não está procurando D. A gente está procurando o V, a gente está procurando o volume, tá bom? Porque ele deu o quê? Ele deu a densidade e deu a massa, que seria 19,8 gramas aí de etanol. Então, vamos ver como é que vai ficar a nossa fórmula. A nossa fórmula original seria D é igual a massa sobre volume. Só que a gente já tem o nosso D. Então, a gente faz o quê? A gente está procurando o V. Então, a gente troca de lugar aí o V com o D, tá? Porque a gente não está procurando o D, a gente já tem ele. Então, a gente vai colocar em evidência o nosso volume, que é quem a gente está procurando. Eu acho que na apostila ele já dá até a fórmula direto, tá? Então, vamos lá, nossa fórmula mudou agora. A gente quer o V, que é igual a massa sobre a densidade. Quem é a massa? 19,8 gramas. E quem é a densidade? 0,789 gramas por centímetro cúbico. Fazendo essa divisão, a gente tem 25,09 centímetros cúbicos. Porque a gente está falando o quê? De volume. Então, a resposta aí dessa questão também vai ser a letra A, tá? Então, esse assunto é fácil, as fórmulas são fáceis, mas a gente tem que dar uma prestada de atenção nos enunciados, né? Na questão em si. Porque se a gente colocasse direto massa sobre volume, a gente ia estar dizendo que o volume ia ser 0,789, mas não é. O resultado daria certo, né? Porque você ia botar a massa em cima e o que você considerava volume embaixo. Mas aí você ia estar pensando que você estava calculando a densidade, mas não está, você está calculando o volume. Então, a resposta é em centímetro cúbico somente, e não em grama por centímetro cúbico, que seria a nossa densidade, tá? Então, vamos ler os enunciados com calma e prestar bem atenção no que é que a questão está pedindo. Isso não vale só para física, tá? Vale para todas as matérias, principalmente matemática. Se a gente ficar nervoso ou se a gente está fazendo a questão lá rápido, a gente pode se perder, tá? Então, vamos prestar bem atenção no que a questão está pedindo primeiro. Separa os dados que a gente tem, vê qual é a fórmula que a gente vai usar e só depois responde a questão, tá bom? Então, eu quero que vocês me enviem as respostas da questão 37 até a questão 44, e assim a gente encerra nosso assunto de física. E a partir de agora a gente já começa com as nossas revisões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, a aula foi curtinha, foi tranquila, e as dúvidas que vocês tiverem podem ir enviando para mim, tá bom? Obrigada, até a próxima, se cuide.